Olá, aqui é o Eric, que bom que você está aqui, eu fico muito feliz por você estar acompanhando essa minissérie que eu estou fazendo com todo carinho e programação aqui sobre decisões que transformam. Hoje nós vamos para a aula de número 4 e eu estava aqui já em dúvida, desde ontem que eu tenho pensado, será que eu devo ir com esse tema na quarta aula ainda? Vai parecer que eu vou com os dois pés na porta, mas a minha intuição diz que sim, diz que é hora de avançar para algo mais profundo, para que essa transformação já comece a mexer aí com você. Então eu vou pedir para você pegar papel, caneta, ou anotar em algum lugar, ou voltar o vídeo e prestar muita atenção, porque essa aula vai ser uma daquelas aulas que realmente vai mexer com o seu processo. Mas eu acredito que você não está aqui só para ver mais um daqueles vídeos de 5 minutos, dar alguma risada ou falar, olha, isso até que faz sentido, é mesmo para provocar um processo de transformação. Então vem comigo, porque é hora de arrumar a casa. Quando eu falo em arrumar a casa, o que vem na sua cabeça? Vamos pensar numa casa de verdade, tá? Uma casa com escritório como a minha, uma casa, sua casa aí. Você já parou para pensar? Se você tirasse um tempo sozinho, se tu é homem aqui, fala, mas quem cuida disso é minha mulher, ou é a empregada doméstica, ou é a faxineira que vem semanalmente ou quinzenalmente, esquece essa treta. Se você é mulher aqui, fala, olha, mas eu arrumo, meu marido até ajuda, o casal ajuda, esquece a treta. Vamos pensar aqui de forma individual. Imagina que eu, faça aí a sua imaginação junto comigo, decida arrumar minha casa toda. Mas sabe quando você não está acostumado e nunca fez isso? E olha que eu sou um cara mais prendado aqui, eu, Eric, ajudo a arrumar a casa. Se ela vai ouvir esse vídeo, vai dizer que não é bem assim, mas pronto. Mas eu ajudo a lavar a louça, cozinho, que eu adoro cozinhar, e eu sou o cara que cozinha e lava a louça. Mas eu não sou o cara que arruma tudo, mas de vez em quando... Mas eu tô falando de verdade, sem treta, sem conversa. Você tem que arrumar toda a tua casa agora. Será que você vai conseguir fazer isso em 2 horas? Não vai. Já vou logo te respondendo. Será que você vai fazer isso em um dia? Não vai. Uma casa como a minha de 2 quartos, um escritório desse tamanho, não vai. E eu estou falando não é de colocar o porta-óculos num lugar e passar a minha agendazinha que eu uso aqui para anotar as minhas coisas do dia pro lado de cá e falar assim, ok, já tá bom. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de arrumar minuciosamente, de tirar o que está quebrado para jogar no lixo, de perceber se aquela meia sem elástico, que eu acho que todo mundo tem, ainda deve estar na gaveta de meias ou deve ir pro lixo. Aquela cueca que você tem, joguei umas fora esses dias. Meu Deus, ele tá falando sobre isso. Aquela calcinha que você gosta dela, mas ela já não tem mais elástico, mas você tá guardando porque... Tô falando de jogar fora tudo que não faz mais parte de você. Não precisa fazer parte. A planta que já morreu faz tempo e tá lá seca, mas você tá ali esperando não sei nem o quê. Organizar, pegar a roupa rasgada, abrir as gavetas, ver coisas que venceram. Outro dia nós fizemos aqui uma limpa de medicação. Temos 2 caixas de plástico de remédio e começamos a olhar, acredite, mais de 1/3 daqueles remédios já estavam vencidos. Nem usamos muita medicação, mas por que temos e tínhamos e aquilo vai ficando? Estou falando de coisas que nós fomos acumulando dentro de uma casa. Eu tenho uma garagem aqui, mas é uma garagem do prédio simples, mas tem pessoas que têm aquelas garagens box, sabe, na casa mesmo assim, que vai tumultuando caixas e colocando coisas nos arrumos da vida. Eu acho que levaria dias, talvez semanas, porque nós não podemos parar uma vida para fazer isso, apesar que eu admiro pessoas que pegam as férias e dizem, vou fazer isso durante todas as minhas férias. Mas não é fácil arrumar a casa, é muito complicado. Até porque, e aqui eu quero que você redobre a sua atenção,
quando nós decidimos arrumar verdadeiramente a nossa casa, nós entramos numa situação que é olhar para a sujeira que nós jogamos debaixo do tapete durante algum tempo. E não é literal, tá, gente? Olha, debaixo do meu tapete não tem sujeira, não é isso, é as gavetas que depois eu arrumo. Eu tô aqui falando com vocês e eu tô olhando para um porta-caneta que deve ter ali umas 30 canetas. Eu nem sei se todas estão funcionando, eu não sei nem se todas são canetas que você vai ganhando e vai colocando num lugar e vai socando. Mas o mais engraçado é que na hora de usar, as mais bonitas ou não, eu uso a Bic, que é a que eu gosto, é que escreve, ou essa aqui que tá aqui do lado que eu uso bastante. Mas tem coisas que eu nem sei por que estão aqui, mas estão. Eu gosto tanto de jogar muito aberto aqui que eu vou contar uma coisa para vocês. Nesse vídeo agora eu percebi uma coisa que nem tinha me atentado. Tá vendo aqui do lado, meu dedinho, ó? Tem um refletor que eu comprei há muito tempo. Isso aqui é de construção. É de construção, mas eu morava num apartamento anterior e era muito escuro e eu não tinha uma... Aqui do outro lado do vídeo tem uma varanda enorme, então eu tenho a claridade aqui da rua. A claridade da rua, né? Da rua mesmo. Lá eu não tinha, então eu comprei esse refletor, eu liguei ele na tomada, ele, bum! Tem uma claridade gigantesca, ele não tem nenhuma utilidade para mim há pelo menos 6 meses. E ele tá aqui, ó. Deve valer uns 50 ou 70 euros. Por que eu não vendi? Por que eu tenho tantos livros que eu já li e estão novinhos ali guardados, livros que eu nunca li, não sei se eu vou ler porque eu comprei, o rolê tava ali, comprei e tá lá. Por que eu não vendo isso? Outro dia eu tava vendo uma série sobre minimalismo, onde as pessoas, calma, não é sobre isso, mas também as pessoas começaram a pegar tudo que tinham que não era útil mais e começaram a vender. E arrecadaram dinheiro para as férias, o outro arrecadou dinheiro para pagar uma conta. Por que nós temos coisas que nós não precisamos ter e não arrumamos tempo para desfazer? Ou seja, foco nessa aula, porque nós não arrumamos a casa. Isso não é sobre limpar nossa casa apenas. É sobre organizar, quando eu falo a casa, é toda a casa, toda a vida. Bom, onde eu quero chegar? Um dos pontos que eu tenho trabalhado, eu reformulei uma mentoria minha, chamada Seja Líder da Sua Vida. Depois eu vou colocar na descrição o link aqui. Lembra que sempre tem um link para você vir para a comunidade onde nós vamos informando tudo, mas vou colocar o link hoje dessa mentoria para você ter uma ideia. E nessa reformulação eu comecei a olhar o que eu lidero na minha vida hoje. Hoje eu lidero a minha alimentação. 18 quilos menos, escolho o que eu como, não bebo álcool, faço exercício, então eu tenho liderado. O que eu não lidero na minha vida? Eu preciso liderar, para eu não ser incongruente naquilo que eu estou ensinando. Então eu entrei numa fase da minha vida, eu brinco que é o pré-50, porque eu faço 50 agora em dezembro, onde eu decidi, eu vou pôr toda a minha vida em ordem, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu achava que a minha vida estava mais ou menos em ordem, mas quando eu fui olhar para as minhas finanças, para a minha vida, para as minhas empresas, porque eu tenho mais de uma, eu comecei até a perceber, eu tenho várias empresas, só 2 estão dando algum rendimento, todas as outras estão meio paradas. Por que eu tenho isso? Por que eu estou pagando contabilidade todos os meses? Por que eu tenho parceiros que não estão produzindo, funcionários que eu não preciso ter? E comecei a entrar numa coisa, não é numa paranoia, não é numa piração, mas uma coisa de caramba, minha vida está muito desorganizada. E é por isso que eu quero trazer essa aula para cá. Porque eu peguei essa informação, e eu sou desses, e comecei a levar para as mentorias individuais, em grupo, em empresas, e comecei a fazer perguntas desse nível, e eu comecei a perceber que as pessoas não têm a vida organizada, a maior parte delas não tem. Elas estão na distração. Sério? Elas não têm, a maior parte não tem nem as finanças organizadas, elas sabem que tem despesas, elas trabalham como loucas para pagar as despesas, mas elas não têm uma reserva. Outro dia eu falando com uma pessoa, ela me disse, quanto tempo é necessário mesmo uma reserva? E eu falei, 3 meses? Eu acho que 3 meses de reserva para a tua vida é boa. Então, se tu gasta 2.000 euros, tendo 6 guardados já é o suficiente.
Aí eu cheguei no escritório, estava numa empresa, e eu pensei assim, eu vou pesquisar sobre isso. Todas as pesquisas que eu fiz diz que um bom gestor tem entre 12 a 24 meses de reserva. E eu me assustei e pensei, caramba, se hoje tivesse uma pandemia de novo, eu não teria reserva para aguentar um ano como eu aguentei em 2020. Eu tinha dinheiro para aguentar um ano e meio. Hoje eu já não tenho. Então você começa a olhar para as suas escolhas e pensa, tem algo aqui um pouco bagunçado. Organizar nossa casa não deixa de ser também a casa física aqui onde a gente está. Então eu vou propor para você, porque eu não sei como está a tua vida, que você de repente olhe, por exemplo, você vai no Google e escreve assim, roda da vida, e vai ter lá uma série de... Não, vou fazer diferente, eu vou colocar aqui nos comentários, eu nem sei se dá um comentário tão longo, várias etapas, prometo, várias etapas, para que vocês possam olhar. Deixa eu pôr aqui, ó. Colocar. Ok, pronto. Deixa anotadinho aqui para não esquecer. Eu vou colocar aqui para vocês todas as etapas para ajudar vocês a olharem. Mas comecem por coisas simples e vão até as mais complexas. E talvez eu fale da casa que é simples, você vai falar, meu Deus, é mais complicado, mas olha para o teu quarto e percebe tudo que tem em cada cômodo da tua casa é realmente necessário? Você realmente precisa daquilo? Você realmente precisa ter aquele móvel que a porta não funciona mais? Eric, você quer que eu compre tudo novo? Não, eu estou te dizendo que o que está quebrado você deveria jogar fora. Prato quebrado, copo rachado, joga fora essa merda, se livra disso. Deixa de ser acumulador e eu não estou te sugerindo chegar ao nível do minimalismo, que nem eu sou, mas eu estou te sugerindo a se desfazer de coisas que não precisam mais. Isso inclui coisas, inclui situações, inclui pessoas, inclui pensamentos, inclui ações, inclui alimentação, inclui tudo que você não precisa mais ter na sua vida. Agora, eu preciso confessar para você que eu vou fazer 50 anos esse ano, 28 anos que eu tô no rolê do desenvolvimento pessoal, E é a fase mais, não difícil, atenção às palavras que é importante, mas eu tô na fase mais complexa, mais desafiadora, a palavra veio, que é organizar minha casa. Não tá fácil. Porque eu olho e penso, caramba, como eu tomei atitudes no automático da vida. Então não acho, para alguns pode ser, mas para a maioria eu não acho que vai ser tão fácil. Porque talvez no meio dessa organização você vai ter que se afastar de pessoas. Talvez no meio dessa organização você vai ter que se livrar de coisas que você não precisa mais, que não são importantes mais na sua vida. Talvez você vai ter que olhar para objetos e que você vai ter que falar assim, caramba, eu não preciso mais disso. Eu estava aqui falando e estava lembrando, eu tenho na minha varanda aqui em casa, não nessa que é maior, mas como é que chama aquilo, gente? Na lavanderia do meu apartamento, uma caixa que deve ter ali umas 20 ou 30 canecas normais, canecas. Já tive uma época que eu tive mais de 200. E eu fui ganhando e comprando, e essas canecas estão embaladas. Olha como é louco para você entender. Eu não preciso delas ao ponto de que eu moro nesse apartamento há meses e eu nunca desembalei elas, porque eu devo ter umas 10 ali que eu uso. E se eu pensasse bem, 3 ou 4 seria o suficiente, eu só preciso de uma. Porque pode vir uma visita ou alguém aqui e eu precisar mais. Mas essas canecas estão ali guardadas. E se eu não sentir falta delas há tantos meses, o porquê que eu preciso tanto delas? Entende o que eu quero dizer, sim ou não? Eu quero que você olhe para aquilo que você percebe que não necessita. Eu não quero ir para um papo de pessoas que têm 2 liquidificadores, ou 2 bimbis, ou 2... que eu acho que é mais desnecessário ainda, porque tem pessoas que uma vez eu estava dizendo para uma amiga, e ela disse, eu tenho 2 bimbis em casa, que é uma panela, um robô que cozinha, e ela disse, mas é porque se quebrar uma eu tenho outra. Eu até entendo essa teoria de ter 2 carros, 2 motos, sei lá.
Eu não tenho, mas a grande questão aqui não é sobre a casa que você mora, o teto, é sobre toda a sua vida. Eu tenho pensamentos que eu comecei a olhar esta semana, fazendo essa série de decisões, e eu pensei, por que eu estou colecionando esses pensamentos que eu não preciso mais? O Eric de 10 anos atrás, talvez inseguro com quem ele era, precisava desse pensamento. Esse de hoje não precisa. Faz sentido para você? A pessoa que você é hoje não precisa das coisas que você vem acumulando por uma vida. E se você quer ir para um outro nível, e atenção, essa minissérie de decisões que transformam, olha o nome, eu escolhi muito minuciosamente isso. É decisões que eu tenho que tomar, não que eu tenho que olhar, para transformar algo na minha vida. Então, se você está aqui de braço cruzado olhando e dizendo, deixa eu ver o que esse cara vai falar, não é para você isso que eu estou te dizendo. Deixa eu perceber se tem algo aqui produtivo, não é para você. Deixa eu ver se eu quero ou não tomar uma decisão. Talvez entre 12 decisões que ele conte na série de 12 dias, eu tome uma ou ajuste do jeito que eu quero. Não é para você. Não é. É para quem quer provocar mesmo uma transformação. É para quem olha para a vida e diz assim, tem algo que não tá bem. Eu tô olhando para minha vida e tô pensando, tem coisas que não estão bem, que eu preciso organizar. Em algum momento eu olhei e pensei, não tô bem com a comida, minha relação com a comida tá ruim. Eu tenho que mudar isso. E até agora eu estou trabalhando nessa mudança. Não é uma tarefa fácil organizar a casa. E é dolorido você olhar e pensar, tá tudo bagunçado. Ou algo está bagunçado, ou tem meias que têm que ser jogadas fora, ou tem coisas que não funcionam, ou por que eu entrei nesse caminho. E eu vou te dizer, eu vou te ajudar, eu vou melhorar essa aula, eu vou melhorar para você. Você, em algum momento, entrou nesse caminho porque você era aquela pessoa e fazia sentido esse caminho, mas hoje pode não fazer mais. Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca parou para pensar que há 20 anos atrás, na universidade, no curso, na escola, na formação, no grupo de amigos, aquela história fazia sentido e hoje ela não faz mais sentido? Que talvez em algum momento colecionar canecas era a última coisa que você... eu precisava daquilo. Não interessa o motivo, não estou entrando aqui para terapeutizar o seu cérebro, é só naquele momento fazia sentido. E talvez, só talvez, agora, nessa fase, não faz mais sentido. O grande problema, e eu vou chamar de problema, nem é de desafio, é que quando eu tenho diante de mim quase 3 décadas atendendo, ouvindo pessoas, eu percebo que para ela fez muito sentido aquela relação naquele momento, aquele gastar dinheiro, aquele viver a vida louca, mas de repente a pessoa começa a amadurecer e ela começa a dizer, eu não quero mais isso para minha vida. Fazia sentido eu beber e fumar e me divertir e dançar até 5 horas da manhã. Mas o meu corpo, não é que ele não aguenta, é que eu não quero mais isso. Eu tenho amigos da minha geração que correm 10 quilômetros, que jogam pádel, que fazem um Ironman aos 52 anos. É outra mentalidade, mas que um dia era o baladeiro. Primeiro, festa, vamos lá! Gastar, vamos jogar o dinheiro. E hoje, aquilo é até uma vergonha. Eu não estou dizendo pra você ter vergonha, mas eu tenho amigos que falam para mim, rapaz, eu nem sei por que eu entrei nessa aquela vez. E eu tô nessa fase de olhar e pensar assim, vou chegar aos 50 anos e eu não quero, no dia 24 de dezembro de 2026, vou deixar a data porque eu não sei quando você vai estar vendo isso,
eu não quero estar com a vida desorganizada, então eu estou trabalhando para organizar. Mas organizar a tua vida vai doer. Se desfazer de pensamentos vai ser estranho, vai parecer que você tem um vazio. Tirar o seu telemóvel da mão, que está grudado na mão na maioria das vezes, e deixar ele de lado, talvez em modo avião, vai parecer estranho. Não ver os mesmos vídeos que você via, vai parecer que está faltando algo em você. Substituir a série pelo documentário, eu fiz isso esses dias. Vi um documentário, no segundo eu falei, não, eu quero ver uma série. Não é fácil substituir as coisas. Não é fácil você pegar o livro que você começou a ler e sem interesse, porque tem livros que não são interessantes no começo, e você lê mais 5 páginas, mais 10, mais 15 ou mais 50. Não é fácil para as pessoas largarem velhos hábitos, porque já é automático fazer isso. Como para mim, Eric, gravar vídeos, fazer minisséries, gravar podcasts, entregar conteúdo, é parte de mim, já é da minha vida, é intrínseco eu fazer isso. Tem pessoas que eu tenho orientado a gravar e a se comunicar e a entregar e a transbordar que não conseguem. E eu tô no comecinho falando, grava, ai minha voz, a minha câmera, aí o espaço que eu tenho não é o melhor, e eu tô aqui, vamos, vai dar certo. Para ela aquilo ainda não é um hábito recorrente. Compreende onde eu quero chegar? Eu queria que você tivesse coragem, e aqui vai ter que ter coragem, escrevesse aqui nos comentários agora. Eu preciso organizar a minha vida. Talvez você não precise, então não fala nada. Meu café até esfriou. Não, tá quentinho. Agora, se você realmente conseguir, escreve aí. Eu preciso organizar minha vida. Não é pro Eric saber, é pra você falar. Agora fala com a sua boca. Eu preciso organizar minha vida. Repete de novo. Eu preciso organizar minha vida. Eu preciso colocar minha casa em ordem. E agora que você escreveu e falou com a sua boca, você precisa colocar prioridade, colocar que cômodo você quer resolver. E mais uma vez eu insisto, não é sobre os cômodos da casa, também é, mas não é sobre isso. Coloca lá assim, na minha casa física, eu vou começar pelo meu quarto, onde eu durmo, onde eu preciso descansar a minha cabecinha, onde eu preciso ter uma noite reparadora, coloca isso lá. E aí você começa todos os dias a organizar alguma coisa. Começa pelo guarda-roupa, pela cama, pela coxa, pelos lençóis, pelo que está debaixo da cama, aspira pela cortina, eu não sei o que for mais fácil. Mas, à medida que você vai arrumando também na casa, coloca do lado assim, eu vou começar pelo meu quarto. Então eu vou olhar gavetas de meia, de cuecas, de camisa, de calças, e coloca o que dá para doar, vai por mim, doe. Porque às vezes você tem tantas calças, tantas camisas e tantas coisas que você fala, mas isso serve em você, não é sobre servir, não é sobre ser novo e incrível, é sobre, será que eu ter 10 calças, eu não poderia dar 5 para outra pessoa que vai se sentir melhor? Desapega um pouco, doa um pouco, entrega um pouco, faz alguém feliz um pouco. Por favor, faz isso, vai fazer parte de arrumar sua casa. Paralelamente sobre casa, põe algo do cômodo da sua vida. Por exemplo, enquanto eu arrumo meu quarto, eu vou trabalhar aqui paralelamente em arrumar os meus pensamentos. Todas as vezes que um pensamento menos bom vir, eu vou rebater e vou falar, isso não é meu. Isso não é meu. Esse pensamento ele não é meu, é um pensamento do sistema. É um ruído externo. São vários ruídos externos que constituem um pensamento de fracasso. Não é meu. Eu até me arrepiei agora. Me arrepiei mesmo. Não é meu. Eu não preciso ter o pensamento de escassez. Eu não preciso ter o pensamento que vai dar tudo errado. Então começa a se livrar do pensamento. Caramba, isso aqui não é à toa. Mesmo. Aí vai arrumar a sala e começa a ver o que dá para vender. Separa um lugar ou caixas e fala, isso dá para vender. Põe tudo dentro de uma caixa. Não vende agora, põe tudo. Caramba, tenho 3 caixas de coisa para vender. Eu vou começar a fazer isso essa semana aqui em coisas que eu tenho que vender. Entra no Vintage, no seu país que você tá, na OLX, onde você quiser. E começa a anunciar aquilo que dá para vender. E tem coisas que eu olho e penso, mas isso aqui vai dar 5 euros.
ou aí no seu país R$5 ou $5. Pô, mas são 5. Vou que brincar agora aqui, né? São 10, são, sei lá, são 8, e quando tu vai somar, talvez você tenha €1.000, $1.000, R$1.000 aí guardados e tá precisando de dinheiro e poderia pegar esse dinheiro e colocar em outra coisa, ou poderia comprar algo novo para você, mas tá aí, você não tá percebendo que você não precisa disso. Esse é um ponto importante. Se livra dos livros que você tem, vende eles. Ou se você quiser e não precisar, doa eles para outra pessoa que vai ler. Eu estava sentado na sala ontem vendo vários livros e pensando, caramba, tem cultura, tem conhecimento guardado em coisas que outra pessoa poderia estar sendo utilizando. Quando eu falo para as pessoas, os meus mentorados, começarem a entregar conteúdo, tu pode salvar vidas entregando conteúdo gratuito, como eu estou fazendo. Você pode salvar uma pessoa. Tu imagina que se essa minissérie, uma única vida, uma única pessoa, eu acho que eu vou atingir mais, mas uma única, realmente tiver o compromisso de transformar a sua vida. Uma única resolva compartilhar com os amigos. Uma única resolva fazer passo a passo o que eu vou ensinar. Caraca, caramba, porra, eu vou transformar a vida de alguém. Eu acredito que vão ser centenas e talvez milhares, inclusive se você contribuir, compartilhar esse vídeo ou marcar alguém e falar, vem pra cá ver esse cara, ele é meio doido. Ele é louco, mas olha, ele entrega de verdade. Se você fizer isso, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. E não é só porque você está fazendo, é porque você ainda está ajudando. É outro princípio, para outro dia o vídeo sobre ajudar as pessoas, como isso é significativo pra gente. Arrumar a casa é dolorido, mas você vai ter que olhar e pensar. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho umas dívidas para pagar, eu vou trabalhar e vou pagando, e vou pagando e vou dando um jeito. Quanto você deve exatamente? Você sabe? Você pode achar que deve 10 mil e deve 200. Você pode achar que deve 100 e deve só 50. O que eu estou tentando te mostrar aqui, e eu vou indo para o final do vídeo dessa aula, o que eu estou tentando te mostrar você precisa saber exatamente sobre a sua vida. Você precisa saber exatamente o quanto você está ganhando, quanto você está pagando, para onde está indo o seu dinheiro. Você precisa aprender a gerir a sua vida. E você está ouvindo isso de alguém que não gere os negócios. Quem gere para mim são outras pessoas e eu tenho cada vez mais aprendido a gerar. Porque eu não sou um gestor, mas eu quero me tornar um gestor. Pegou essa aqui? Vira essa chave aí dentro de você. Não é um cara que está dizendo, eu entendo muito da mente, eu entendo muito de desenvolvimento pessoal, mas eu não sou um gestor. Mas eu estou trabalhando para gerir os meus negócios. Então eu estou no mesmo nível que você. E talvez você esteja até num nível maior do que o meu. Então escute, você precisa entender o tamanho do seu rombo, o tamanho da sua inércia, o tamanho do ralo que você tem na tua vida, para você olhar e pensar assim, porque às vezes você está gastando dinheiro a mais no supermercado e não está vendo que tem um ralo aqui com coisas à toa até que te fazem mal. Às vezes você tem um ralo em viagens que você não precisava fazer e você não está percebendo que você está comprando coisinhas de 5, 10, 15, 20 que no final do ano vão te dar 1.000. E se você fizer um funil, 1.000 aqui, 500 ali, 300 ali, e você está jogando 10, 20, 50 mil euros no lixo. É sério isso? Eu não sei como te ensinar a gerir isso, mas eu vou te dizer, tá cheio de materiais, cheio de vídeos, cheio de especialistas que podem te ajudar a gerir. Eu tenho um sócio, Enio Mota, e nós temos uma mentoria chamada Empreendedor Sem Dor. Nós vamos lançar agora uma academia de empreendedorismo. Ele é economista, ele é gestor, ele é o cara que tem me ajudado e que vai ajudar milhares de pessoas, e tem ajudado já. E quando eu tiver com isso tudo redondinho com ele, a academia for lançada, eu vou te informar na comunidade. Então, entra no link, entra na comunidade, para quando nós formos falar sobre isso, você puder aprender também. Eu quero que você olhe para a tua vida e pense, qual setor eu não domino? Para de entregar a caneta para outra pessoa. Ah, eu não domino isso, meu amor. Cuida para mim, cuida você. Ou cuida com a outra pessoa. Mas não cuida, não deixa outra pessoa cuidar sozinho. Não deixa alguém decidir sua alimentação.
A minha mulher é nutricionista e eu, graças a Deus, cuida muito bem de mim. Mas eu tô sempre perguntando, para que é mesmo esse suplemento? Às vezes ela fala, de novo? Eu esqueço. Para que é mesmo que eu tô tomando isso? Para que nós estamos comendo essa comida? Por que esse tipo de comida provoca isso? Por que dessa forma é assim? Por que tem que ser assim? Por que nós não podemos fazer desse jeito? E eu sei que às vezes a Sheila tá cansada e ela deve pensar assim, eu tenho uma criança aqui que nessa área, toda hora me pergunta isso, mas eu preciso entender melhor, que é algo que eu não domino. Ela fala palavras que eu nem consigo entender. Às vezes eu vou lá no ChatGPT até para não incomodar ele e falo, olha, é isso aqui mesmo? Ela diz, é isso aqui mesmo. Eu já tinha te contado. Porque eu quero olhar para minha vida e entender o que eu tô arrumando. Agora, eu vou finalizar com essa que eu quero que doa. Eu quero apertar em você isso, que tem doído em mim também. Como é que tu vai organizar a porra da tua casa se tu não sabe o que tá bagunçado? Se todo dia tu entra, deita, dorme, estende a toalha, parece até que ela se lava sozinha e você não percebe o processo. Você precisa olhar para o seu processo. Tá entendendo o que eu quero dizer aqui? Sim ou não? Sim ou não? Olha para ele, olha para as finanças e percebe qual é a sua dívida. Olha para a sua poupança e percebe o quanto você tem de reserva. Entenda que você precisa de uma reserva, porque se algo acontecer, você não tem o que fazer. Eu tenho analisado seguros, não importa o país que você está, tem seguros, para se caso acontecer qualquer coisa. Imagina que amanhã, sem querer, você sofre um acidente. Eu detesto pessoas que eu estou conversando, eu detesto. E eu falo, eu posso sofrer um acidente, a pessoa, ai Deus me livre, bate na madeira, nem quero ouvir isso. Tem algo errado. Temos que falar sobre isso. Porque se amanhã eu tô na rua e sou atropelado, e o dinheiro vai vir de onde? Quanto você tem guardado? Quanto um seguro vai cobrir por uma invalidez? Nós não sabemos. Eu conheço pessoas que estavam tudo bem e de repente não estão tudo bem. A vida não oferece nenhum tipo de garantia para você. Arrumar a sua casa é aumentar o nível de segurança em você. Há muitos anos atrás, ainda no Brasil, em São Paulo, eu fiz um teste na programação neurolinguística sobre valores. O meu valor amizade era número 1. Eu me doava, eu pegava um avião para ver o amigo, eu dava a camisa do meu corpo e ficava sem. Mas o último valor, eu lembro quando o professor falou para mim, Cláudio Lara, nunca mais eu esqueço. Ele olhou e falou para mim assim, o seu valor mais baixo é segurança. Sem seguro do carro, sem seguro de vida, sem seguro de saúde, naquela época, né? Morando numa casa sem alarme, tô preocupado com nada, nível segurança 0, reserva nada, o dia de hoje é o mais importante, amanhã eu entrego a Deus. Peraí, a minha vida inteirinha tá entregue a Deus, mas Deus é segurança. Temos que olhar para isso. Então o que eu quero apertar e que doa é o quanto você está no controle, quanto você está liderando a sua vida. Você consegue olhar para isso? Porque não vai ser fácil olhar e pensar, caramba, às vezes você vai olhar e vai falar, eu não tenho nenhuma reserva. Se eu for mandar embora amanhã, eu não sei o que eu vou fazer da vida. É aqui que eu não quero que aconteça. Eu não quero que chegue nesse ponto de acontecer o menos bom e você fala, e agora o que eu vou fazer? Então a ideia de decisões que transformam, a ideia dessa quarta aula é arrumar casa. E vai doer, vai ser dolorido, vai ser difícil. Não vou vender motivação aqui, que isso é treta. Mas vai solucionar, vai resolver, vai te levar para um outro nível se você redobrar a atenção e olhar e dizer assim, pronto, eu vou ter que encarar essa. Agora, se você não encarar essa, grava isso aí no azul escuro da sua mente. Se você fugir dessa responsabilidade, se você entregar a caneta para outra pessoa comandar, se você não entender isso que eu estou te dizendo, fingir de tonto, fingir que dá uma de otária, olhar para a tua vida pro lado e falar, não é comigo, a tua vida vai continuar essa merda, esse lixo, essa estagnação. Ou a ilusão de parece que tá tudo bem, mas não tá. Não investe, não guarda, não poupa, não resolve, não soluciona, adia, deixa para depois, procrastina, vai ganhar o troféu. Troféuzinho, ó, procrastinador do ano, parabéns! Mas não vai sair da situação que você se encontra. Então para pensar um pouco sobre isso, interioriza isso e amanhã eu tô aqui. Se por algum motivo que eu espero que você na quarta aula já esteja aí com o sininho ativado e me seguindo, não fez ainda, faça. E lembra,
quem são as pessoas, porque eu duvido que você não tem mais de um, que precisam organizar a vida. Quem são as pessoas que precisam ouvir essa aula e falar, eu tenho que organizar toda a minha vida. Olha para isso. E lembra, eu estou colocando um esquema aqui embaixo, um esquema bem organizadinho, para te ajudar a ir nos lugares que você precisa ir e você poder olhar quais setores da vida você tem que organizar. Beijo no seu coração, aula amanhã, no mesmo horário.